Programa Encontro Marcado com Elza Francisca. Oferecimento: Rotary Clube de Jundiaí, transformando os nossos jovens em verdadeiros cidadãos do mundo. Conheça o Essence by Tebas, pois ser feliz é mergulhar no essencial das coisas. E Baldi, uma empresa cidadã apoiando projetos sociais do Rotary. Olá, boa noite, que bom ter vocês aqui comigo. Estamos começando o nosso encontro marcado desta sexta-feira, 17 de maio, já aí segunda quinzena, não é, de maio, caminhando já para nossa, aí quase terminando o semestre de 2024, que parece começou outro dia. Espero que vocês gostem do nosso programa de hoje, né? E com informações preciosas, entrevistas, assim, principalmente 2 convidados especiais. E estamos aqui, então, na TV Mais Brasil, nosso encontro marcado aí de toda semana, juntamente com o Valério Dias, é o nosso editor. TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí, marcando presença ainda, a emissora que tem procurado, né, difundir, fomentar as ações sociais, econômicas, políticas aqui da nossa região, tendo à frente a Glauco Camargo, e aí na supervisão técnica a nossa querida Ana Paula. E, claro, com o apoio dos nossos patrocinadores, apoiadores, o Rotary Clube de Jundiaí, a construtora Tebas, aproveito até para mandar um abraço para a Perla Crivellaro, nossa colaboradora, nossa apoiadora, e também a Baldi, também sempre apoiando aí os projetos sociais, e aqui também conosco aproveito também para mandar um abraço para a Claudete e para o Adilson Baldi. E nós vamos começar o nosso programa hoje aqui no nosso Momento Rotary, repleto de novidades. Vamos aí. Paulinha, Momento Rotary. Momento Rotary, com Elza Francisca. Salvador, boa noite. Hoje nós temos, assim, muitas novidades que vamos comentar no nosso programa, mas eu quero começar, Salvador, falando ainda daquelas ações sociais, não é? Que temos aí ouvido, comentado, divulgado, fomentado ao longo de toda a semana com a tragédia, né, que acontece ainda no Rio Grande do Sul. Milhares de pessoas ainda dependendo da ajuda do Brasil inteiro, e eu tenho visto sempre a presença do Rotary, né, e dos rotarianos. Com certeza. Eu gostaria, inclusive os rotarianos da região metropolitana de Jundiaí, os rotarianos de Jundiaí, né, a gente tem visto lá com doações em espécie, doações em alimentos, roupas, enfim. Comenta conosco como é que está esse movimento, como é que está essa campanha. Semana passada a gente até comentou isso, que o Rotary leva credibilidade, né? Sim. Então, você é a melhor pessoa para realmente comentar com o nosso espectador como é que as pessoas podem compreender melhor isso e, mais do que tudo, podem colaborar. Muito bem, Elza. Boa noite à nossa audiência da TV Mais Brasil. Realmente, o Rotary imediatamente iniciou uma ação, comentamos semana passada, mostramos que existe, inclusive, um PIX, uma ação concentrada do Rotary, com doações em dinheiro e também em mercadorias, em produtos que são de primeira necessidade. Os Rotary Clubes do Brasil todo têm enviado caminhões e caminhões com gêneros que são os necessários agora, assim como também volumes em dinheiro que já ultrapassam hoje a mais de 2 milhões. E essas ações serão contínuas. Eu trouxe aqui um vídeo que foi feito ontem à noite pelo Mário César Camargo, que é o presidente de Rotary International, eleito para o ano rotário 2025-26. Junto com você. Junto será quando eu serei governador. É um vídeo dele justamente conclamando os rotarianos a continuar com as ações. Vamos ver esse vídeo. Paula, por favor.
Companheiros do Rotary no Brasil, eu sou Mário de Camargo, presidente do Rotary International 2526. Eu estou aqui hoje em Santo André, São Paulo, Brasil, minha terra. O meu sentimento de solidariedade aos companheiros e companheiras e ao povo do Rio Grande do Sul, que está passando pela pior catástrofe da história do Estado. O Rotary do Brasil, capitaneado pelo diretor Henrique Vasconcelos e ajudado pelo coordenador da Fundação Rotária, Paulo Fonseca, estão coordenando os esforços para a arrecadação que já atingiu quase 2 milhões de reais hoje. E vai continuar assim. Nós, rotarianos, sabemos que há uma tendência em desastres, depois de 2 semanas, que o assunto se perca na mídia, que os esforços se esmoreçam. Mas nós, rotarianos, somos gente de ação e nós não podemos deixar isso acontecer. Então, o meu incentivo, a minha motivação e o meu grande orgulho de ser rotariano do Brasil nesse momento, trabalhando em prol daqueles que necessitam da nossa ajuda. Um grande abraço a todos e continuem trabalhando em prol das vítimas do nosso querido Rio Grande do Sul. Muito bem, esse é um vídeo, Mário César, conclamando os rotarianos a continuar com isso, pois sabemos que a necessidade não é por 2, 3 semanas ou um mês, tanto que Rotary aprovou, falei a semana passada, a Fundação Rotária aprovou o uso de um fundo para desastres, catástrofes mundial. É a 5ª vez na história da Fundação que esses fundos são liberados, e esse fundo que foi liberado irá liberar recursos gradativamente, recursos já existentes e recursos que estão sendo captados no mundo todo, e esses fundos serão destinados, nesse primeiro momento, já aprovado, até maio de 2025, ou seja, por um ano a Fundação Rotária estará destinando recursos financeiros para socorrer as vítimas e tudo mais. Então, essa é uma ação que o Rotary está fazendo, quer dizer, rapidamente se mobilizou e será uma ação contínua por longo tempo para ajudar a recuperação. Até é isso que estamos fazendo. A gente eu tenho ouvido, né? Impossível a gente não acompanhar as declarações, as entrevistas do governador Eduardo Leite, porque assim são quase 12 mil pessoas nos abrigos e esses abrigos estão nas escolas e as escolas precisam voltar a funcionar, a ter aulas, a receber os alunos. A retomada da normalidade. E aquelas longa. pessoas que estão nos abrigos e estão lá porque perderam as casas, elas vão precisar ir para outras. Ele até estava explicando que vão tentar construir lá um abrigo alternativo, né? Certamente com esses recursos. Provavelmente. Né? Provavelmente. O importante é isso, a população continuar apoiando, porque o Rotary com certeza continuará. Agora, Salvador, semana que passou nós falávamos dos jovens, dos intercâmbios, e a gente comentou que nessa semana você traria e conversaríamos um pouco sobre Rotaract. Vamos falar um pouquinho a respeito? Com certeza, Elsa. O mês de maio, Rotary dedica aos programas de serviços à juventude. Falamos do programa do intercâmbio a semana passada, convidando os jovens, a população a participar. E essa semana vamos falar do Rotaract. O que é o Rotaract? O Rotaract, os Rotaract Clubs, são clubes para jovens de 18 a 30 anos, sendo que hoje em dia esse 30 já é mais flexibilizado, que funcionam aos moldes dos Rotary Clubs. Ou seja, onde, apoiado pelos rotarianos, os rotaractianos trabalham, identificam ações, realizam ações e projetos, se dedicam, e é o ponto onde nós desenvolvemos esses jovens para criar nossos líderes de amanhã, os rotarianos do futuro. Esse programa de Rotary, o que aconteceu? Na década de 60, ou seja, um programa relativamente novo, um pouco mais de 50, não temos 60 anos. Na década de 60, alguns Rotary Clubs começaram a patrocinar grupos de universitários
dentro do programa de serviços à comunidade que Rotary tem, que é focado em comunidade, projetos, serviços, atender a comunidade. Dentro dessa avenida, começou a patrocinar jovens, estudantes universitários, com foco em desenvolver suas habilidades de liderança, despertar nele o interesse por ver as necessidades, identificar necessidades da comunidade, realizar ações, projetos para sanar. E, de certa forma, difundir o ideal rotário, difundir a nossa organização e criar líderes para o amanhã. E aí eu digo, né, a palavra benchmarking é nova, mas o conceito dela usamos há muito tempo. Muito tempo. Quando alguns clubes no mundo começaram a fazer isso, todos os demais, vendo as boas práticas, os bons usam, aplicam, aperfeiçoam. Então, rapidamente se difundiu essas ações no mundo todo. Jundiaí teve, nessa época, um grupo, podemos falar depois, mas dentro da história, em 1968, o Rotary, vendo que cresceu muito rápido esse movimento, oficializou o programa, criando regras, normatizando para que fosse igual no mundo todo. E a partir de 1968, onde o primeiro Rotaract Club foi oficializado na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, se iniciou o programa. Agora, o que especificamente faz um Rotaract Club e quais os benefícios para um jovem participar? Para isso, eu trouxe um depoimento de um Rotaractiano de Araras, que vai nos dizer o que é o Rotaract para ele e o que traz isso de bom na vida dele e quais os benefícios para um jovem participar do programa. Paulo, vamos ver o vídeo. Oi, gente, meu nome é Leonardo Ferrari, eu sou da cidade de Araras e eu faço parte do Rotaract Clube de Araras União. Para o próximo ano, eu fui eleito como representante distrital de Rotaract do Distrito 4.590. E eu estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre o que é Rotaract e como isso influencia na vida de quem é associado. O Rotaract Club é uma rede global de clubes de serviços que busca ajudar aquelas instituições e aquelas pessoas que mais precisam dentro das suas comunidades. O Rotaract funciona praticamente como um Rotary Club. Vocês com certeza já ouviram falar. Então, a gente faz projetos e ações sociais para ajudar o próximo, para ajudar uma instituição ou uma pessoa que esteja necessitando de algum bem ou de algum serviço naquele momento. No caso do Rotaract, nós somos voltados aos jovens. Então, geralmente, somos jovens entre 18 e 30 ou 35 anos no máximo. Além da parte social e de voluntariado do Rotaract, a gente também tem a questão de autodesenvolvimento, do desenvolvimento pessoal. Então, se você se filiar a um Rotaract Club, você com certeza vai se desenvolver muito na oratória, na organização e desenvolvimento de projetos, nas finanças e principalmente no relacionamento pessoal. Por ser uma rede global, o Rotaract tem pessoas em volta do mundo todo. E você vai conhecer muitas pessoas de vários países, de vários estados e vai fazer contatos com essas pessoas. O Rotaract Club também funciona como uma grande rede de networking, para que você conheça pessoas de diversas áreas profissionais e se conecte com essas pessoas ao redor do mundo. Então, se você é um jovem engajado e pretende fazer serviços voluntários e sociais para a sua comunidade, procure um Rotaract Club na sua cidade e se associe. Vem para o Rotaract! Depoimento do Leonardo, que explicou muito melhor do que eu o que é um Rotaract e os benefícios. É jovem, né? É um jovem, ele é recém-formado, advogado, iniciando a carreira. E normalmente é o perfil do Rotaractiano, universitários ou recém-formados em início de carreira. E é aí que o Rotary usa esse programa de Rotary, hoje mais do que um programa, para a formação de novos líderes, desenvolvimento dos jovens, é o que fazemos e é o que tem nesse programa. E como disse ele, venham conhecer, venham, procurem um Rotary Club ou um Rotaract na sua cidade, às vezes nem todas as cidades têm Rotaract, mas os Rotary estão habilitados a formar, quer dizer, junte um grupo, procure, se informe e venha participar. E como ele disse, ele falou não só o que faz, mas os benefícios que trazem pessoalmente. Pessoais, né? Pessoais, inclusive, quer dizer... também é um network. Network e tudo mais. E você até comentou, eu conheci muitos rotaractianos, né? Eu lembro-me de Tadeu Molina e muitos jovens que eram... Nos anos 70, quando a gente começava no jornalismo, eles fomentavam as reuniões em Jundiaí.
E muitos deles hoje são Nós rotarianos. tivemos nessa ideia, nesse início, o Rotary Clube de Jundiaí formou então o seu primeiro Rotaract Club dentro de uma universidade. Isso é um ponto. Os Rotaracts são formados normalmente ou dentro de uma universidade, de uma faculdade, ou numa comunidade local, pessoas da cidade e tudo mais. São os dois formatos. E Jundiaí formou um daqueles, no início, décadas atrás, no início do programa, dentro da Anchieta, inclusive Naline participou, que foi Muito tempo. muita gente e tudo mais. Mas para falar disso, quer dizer, nós falamos de pessoas que cresceram e se desenvolveram com o Rotaract. Tivemos depoimento do Leonardo, que será o RDR, e que falou disso. Eu trouxe também um depoimento de uma pessoa mais antiga, do Paulo Fonseca, que hoje é o coordenador regional para da Fundação Rotária aqui para os distritos do Brasil. Ele, inclusive, é uma das pessoas que está coordenando essas ações do Rotary para o Rio Grande do Sul. E ele começou há 40 anos atrás como rotaractiano. Entendi. Cresceu, tornou procurador de Estado, hoje aposentado, tem seu escritório de advocacia. E eu perguntei ao Paulo, o que ser rotaractiano impactou em sua vida pessoal e profissional? E ele vai responder para nós essa questão. Vamos ver o Paulo. Vamos. Por favor, Paulo. Olá, eu sou Paulo Eduardo Fonseca, associado ao Rotary Clube São Paulo Liberdade, e atualmente exerço a função de coordenador regional da Fundação Rotária da região 31 do Rotary, que contempla os estados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. No mês de maio, os rotarianos em todo o mundo celebram o serviço à juventude. Isso me faz lembrar que há quase 40 anos eu iniciava minha vida em Rotary através do Rotaract. O Rotaract é um clube de serviços que congrega jovens adultos a partir de 18 anos, universitários ou recém-formados, para que possam participar de um processo de desenvolvimento de liderança, a partir do seu desenvolvimento pessoal. Eu posso afirmar que isso impacta de um modo muito grande na vida das pessoas que participam do programa, porque isso impactou a minha vida. E tenho certeza que ajudou a formar o ser humano, o pai, o cidadão, o profissional que hoje eu sou. Então, já com idade acima de 60 anos, hoje eu procuro retribuir ao mundo aquilo que recebi dessa força que rege o universo que chamamos de Deus, mas procuro retribuir à sociedade aquilo que recebi dos rotarianos que passaram na minha vida, lá na minha juventude, e ajudaram a formar de um modo muito impactante a pessoa que hoje eu sou. Eu agradeço ao Rotary pela oportunidade e eu espero que outros jovens, assim como eu, possam dizer que valeu a pena ter participado dessa organização, valer a pena ter conhecido os ideais de Paul Harris, enfim, que vale a pena servir um pouco além de nós mesmos. Um abraço a todos. Muito bem, vimos o Paulo aí falando. E é uma mensagem muito, muito importante, Sim, né? sim. Porque tem uma trajetória aí, como mais de 40 anos, né? Ele comenta. Isso é inspirador também, não é, para os jovens? Bastante. É isso que faz, e o objetivo é esse. Atrair os jovens a participar desses programas, mostrar as vantagens. O Paulo, um detalhe que ele não comentou, mas que conheço ele bastante, a esposa dele, a Diva, ele conheceu no Rotaract, pois ela foi rotaractiana também. Hoje é rotariana, será governadora de um distrito que tem 63, 64 clubes, mas todos ali na capital de São Paulo. Ela será governadora também no ano 25, 26, juntamente junto com você. Comigo. E ele conheceu, ela também iniciou em Rotaract, a vida deles se conheceram lá. São coisas que acontecem em Rotary, em Rotaract e Juventude. E dentro disso, como dissemos, pode ver que hoje grandes lideranças de Rotary começaram nos programas de jovem. Temos aí o Paulo, que foi rotaractiano. O diretor de Rotary, o Henrique Vasconcelos, ele participou do programa de intercâmbio de jovens.
O Mário César Camargo, que falou hoje Isso. sobre e que será presidente de RI, ele foi intercambista também, começou no programa de intercâmbio de jovens. Todos, ou seja, jovens que começaram, pessoas que foram forjadas nos programas de juventude de Rotary. Agora, quando você comentou aí RI, é muito que o Mário será o Rotary International. International, né? E é importante que o Rotary International vai ser, ele é de Santo André, Sim. é brasileiro, mas vai conduzir o Rotary No em mundo todo todo. mundo. Isso aí. Todo mundo. Exatamente. Né? É um dos primeiros, é um dos poucos brasileiros, né? Sim, que- tivemos 3 presidentes. Três presidentes internacionais, Tivemos. né? E é Mas há importante, muito não é tempo. isso, que ele vai conduzir o Rotary, que chega lá em quase todos os países do mundo, não é Com isso? certeza, com certeza. Mas dentro desse nosso assunto de hoje, Elza, que o Valério já está dizendo que estamos no último minuto, a mensagem de hoje é: venham conhecer os programas de jovens, procurem um Rotary Club da sua cidade, procurem um Rotaract existente, junte-se a nós, vamos participar, venha conhecer, venha aprender um pouco. Todos são convidados. Muito obrigado. E esse quando você, só para concluir então, quando você faz esse convite para os jovens que a gente quer e nós vamos compartilhar, e a gente compartilha o nosso programa toda semana, então nós temos aí um jovem daqui, Várzea, Campo Limpo, Itupeva, tal, Louveira, que queira participar, em Jundiaí ele pode procurar um dos clubes, um dos clubes. 7 clubes. Um dos 7 né? clubes de Jundiaí, o clube de Campo Limpo, de Várzea Paulista, Cajamar, Louveira, como você disse, Itatiba, Vinhedo. Procure um Rotary Club e nós o encaminharemos. Será bem-vindo. Será muito bem-vindo. Receberá Inclusive, todas as orientações. também para aquele programa de intercâmbios, Com né? certeza. Que é muito importante. Salvador, o Valério já falou que estamos terminando o nosso momento Rotary, não é isso, Valério? Mas eu quero mais uma vez... semana que vem nós Interact, vamos claro. falar sobre... que é um outro programa também muito importante de Rotary, gente. Mas nós vamos estar falando Interact, é isso? Interact. Beleza. Salvador, eu quero então agradecer mais uma vez por você estar aqui nesse nosso momento Rotary. A gente vai aí, seguimos plantando essa semente tão importante que eu tenho para mim, que é o que move o mundo. Não é isso? Muito obrigado, Muito Elza. obrigada, Obrigado viu? à TV Mais Brasil pelo espaço. Muito E até a obrigada. E próxima mais uma semana. vez leve. Aproveitando que Salvador está aqui, daqui a pouco começa hoje já está rolando, né? Um momento, um evento beneficente com Cristina. Sim, hoje são 2 eventos. Começou agora há pouco, às 8 da noite. Temos aí um bingo online promovido Isso. pela Associação das Senhoras e Rotarianos, está acontecendo agora. E hoje pela manhã, o Rotary Clube Jundiaí Serra do Japi comemorou os seus 16 anos de fundação numa reunião pela manhã, hoje às 7h30 da manhã. Ai, muito legal. Então aproveitamos e mandar o nosso abraço para Simone Sense, para todo mundo do Rotary Japi. Muito obrigada, Obrigado, Elza. Salvador. Até a Boa próxima semana. semana. Leva um abraço a Cristina, que Será. também fez aniversário pela Sim. semana. Muito obrigado. E agora, antes de eu chamar meu próximo convidado para uma entrevista muito interessante, eu quero dizer que estou aqui com alguns convites e estendo esse convite a todos vocês para... Bom, eu particularmente amo o circo, sempre gostei. E o convite aqui é para o Circo Roma, né, que está começando aí uma temporada em Jundiaí muito legal, né? E a gente sempre pensa no circo para todas as idades. Eu particularmente gosto de circo, ainda sou da geração que ia circo também até na época dos elefantes e tudo mais. Hoje os circos também mudaram um pouquinho, mas continuam trazendo alegria, continuam fomentando aí espetáculos maravilhosos e já a administração do circo esteve aqui na TV Mais Brasil, trouxe convites aí para os nossos colegas, para os nossos apresentadores,
durante a grade, durante a programação, nós estaremos sorteando também os convites aí para vocês. Então, fica o convite, prestigiem o circo, os artistas do circo, né, vivem daquele trabalho que é tão importante, do trabalho de levar alegria, levar emoção, levar diversão, né, que nós estamos tão carentes, né, desses momentos aí de alegria, de descontração. Então, fica o convite, Circo Roma, aí para todos vocês. Bom, gente, agora uma entrevista muito interessante que eu quero trazer para vocês. Nesta semana, nós tivemos aí, né, na quarta-feira, uma notícia triste, entre algumas outras notícias tristes da semana, mas essa realmente assim comoveu os amigos, que nós perdemos o nosso querido amigo Paulinho Ladeira. Paulinho aí na foto, um cara assim super do bem, um cara de família tradicional aqui da cidade, empresário querido, marido então da Renata Passarim, pai da Rafaela, da Marcela, e um acidente na quarta-feira aí de manhã. Paulinho voltava de São Paulo e de repente colidiu com a traseira de um caminhão, morreu na hora. Um acidente horrível, um acidente trágico, comoveu aí os amigos. Eu até fiquei muito incomodada também quando li a notícia sobre como aconteceu esse acidente. E a notícia que se afigurou, que se apresentou, foi que Paulinho vinha vindo pela Bandeirante. A gente sabe ali que naquelas faixas de rolamento, na altura ali de Caieiras e ao longo de toda a Bandeirantes, a velocidade gira sempre ali em torno de 100, 120, e de repente você está vindo com o seu carro na Bandeirantes e um caminhão na sua frente trava simplesmente, e aí você não consegue, você está vindo lá a 100 por hora, você não consegue segurar, não consegue frear, sair para a direita ou para a esquerda, bate e perde a vida ali. Eu fiquei muito incomodada quando eu li isso. Falei, como que um caminhão para na sua frente porque travou, na hora a notícia até dando conta que travou o GPS, em verdade eu entendo que travou um rastreador, e eu fiquei muito incomodada querendo entender, não é, esse processo, essa história, essa geografia. Para comentar sobre isso, eu convidei um colega, um amigo, um profissional que eu conheço há muitos anos, Marcelo Mingotti. Marcelo, gente, entende muito de caminhão. Você trabalha... Boa noite, Marcelo. Boa noite, Você doutora trabalha com... Elza, né? Você trabalha com caminhão aí há 40 anos que eu conheço. Marcelo é motorista, Marcelo já dirigiu muito caminhão, trator, etc. Como hoje, inclusive, é um transportador, tem uma transportadora, negocia, vende caminhão, entende de caminhão, entende dessa coisa, um pouquinho. Eu falei, olha, Marcelo pode nos trazer algumas informações. Marcelo, conta pra gente, esclarece um pouquinho, como que isso acontece? Como que um caminhão está vindo pela Bandeirantes e, de repente, ele trava? Isso é possível? Primeiramente, boa noite. Obrigada por você estar aqui. Falei doutora porque nós nos conhecemos há mais de 20 anos. Com certeza. É nossa advogada, cuida dos nossos assuntos jurídicos. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado ao pessoal da TV Mais Brasil. É um prazer estar aqui com vocês. Uma boa noite a todos que nos assistem, que dão essa oportunidade de adentrarmos os lares, os locais onde vocês estão. Vamos lá. É um assunto um tanto quanto delicado. Com certeza. Elza? Não sabemos, na realidade, o que de fato aconteceu ali naquele momento. N motivos podem ter causado aquela situação. Como você já disse,
A gente tem um pouco de experiência no ramo de caminhões, porque nós trabalhamos desde a juventude, né? Esses cabelos um pouco grisalhos revelam Resultado. isso. Então, o que a gente observa? Que nem falando de um ponto, de um rastreamento. É um equipamento hoje, é uma tecnologia embarcada que os caminhões têm, a exigência dos embarcadores, das empresas que vão contratar a empresa de transporte para estar fazendo o transporte da carga, é uma obrigação, é uma exigência de ter um equipamento de rastreamento para mais segurança no transporte daquela carga, que muitas vezes a carga ela tem valor agregado. Tem carga que nós transportamos, que é matéria-prima de alumínio e tem um valor agregado muito alto. E o rastreamento, essa tecnologia ela vem de encontro a dar um controle melhor e uma segurança maior para quem está fazendo o transporte e para a empresa que é dona da carga. Por exemplo, uma carga, quando ela é rastreada, ela tem que obedecer alguns parâmetros já pré-estabelecidos pelo embarcador. Velocidade, paradas, o motorista ele não pode ficar parando em qualquer lugar, ele tem que respeitar um limite de velocidade. Outro dia teve um motorista nosso que deu o limite de velocidade é 80 km por hora com essa carga específica que eu estou falando. Ele tinha. E acho que no momento de uma ultrapassagem que ele teve que fazer, ele deu um pico de 81 km por hora. Mas foi muito rápido, né? Foi a 81 e voltou. E já voltou. Mas ele já foi notificado, fomos notificados pelo embarcador. E até bloquearam ele por um período. Tempinho, mas nós já entramos, naquele momento nós fizemos a defesa, tudo, e foi liberado. Então, é algo muito interessante, dá segurança, inibe, em certa parte, a atuação dos mal intencionados, dos ladrões, dos roubos de carga. Mas, enfim, e esse equipamento, conforme foi falado aqui no início, do acidente, infelizmente, que envolveu o nosso colega, ele está numa rodovia, numa faixa de rolagem, e de repente ele dá de cara com um caminhão parado. Eu acredito, não me ponho como juiz da situação. Da causa, claro. Exatamente. Até porque tem os toda uma órgãos perícia, competentes vão ter que periciar o que foi acontecido. Mas eu creio que por causa de um rastreamento, muito difícil um caminhão pararia em cima da rodovia do nada, assim, por causa de um rastreamento. Inclusive, a gente vai mostrar um vídeo depois de como que é feito um bloqueio de um veículo. E eu vou mostrar para vocês como que funciona o bloqueio de um veículo. Temos esse veículo aqui, ó, ele está funcionando. Não sei se vocês conseguem observar, ele está ligado. Vem comigo. Aí, vem cá. Nós vamos bloquear o veículo. Eu estou no sistema de rastreamento dele no celular e aqui na tela tem o bloqueio. Eu vou bloquear ele. Eu vou apertar o bloqueio. Ele vai me pedir uma senha. Está processando. Olha lá, acendeu a luz interna. O painel começa a piscar, todas as luzes do painel. Mostra lá o painel. O painel começa a piscar todas as luzes e ele começa a querer morrer, ó. Ele começa a querer desligar. Ele ameaça desligar e não desliga. Ele vai nesse processo até ele parar. Mas esse tempo dá tempo do motorista, quem estiver conduzindo o veículo, parar o veículo. Tá bom? Quando o veículo ele vai ser bloqueado,
ele dá sinais para o motorista. Para dar tempo do motorista que está conduzindo aquele veículo, ele tem um tempo hábil para encostar o veículo, ele sair da onde ele está, a não ser que ele esteja preso num trânsito. Vamos dizer, ele está numa marginal Tietê, em São Paulo, e acontece algum problema com o rastreamento, tá aquele trânsito, ele, infelizmente, ele vai ficar parado ali. Mas que nem numa rodovia onde o veículo está fluindo. Exatamente, está em movimento, ele vai dar sinais, começa um sinal de luz e o veículo ele começa a dar alguns cortes. Lembra carro velho? Quando falhava? Lembro. Fusca, Brasília, aqueles carros que hoje é raridade, né? Hoje vale mais muitas vezes do que um carro novo. Aqueles carros quando eles estavam engasgando, tossindo, que ficava e não ia, é a mesma coisa. O veículo ele começa a dar uns cortes, ele avisa, ele fala, eu vou parar, encosta. Então ele tem um tempo, é curto o tempo, mas dá tempo dele. Dá tempo exatamente. do motorista o prestar atenção, exatamente. Sair para a direita, exatamente. Dar sinal de luz, exatamente. Ou dar o pisca. Então parar do nada é difícil. Pode acontecer outros fatores. Tem N fatores, problemas mecânicos, pode ter dado um problema no freio, tem uma peça do freio que se chama cuíca, se ela estourar, ela pode, ela vaza o ar e pode ser que ela... Ele pode parar? Vai segurar o veículo. Vai segurar o veículo. Depende, se o veículo estiver em certa velocidade, se for uma que tem todas as rodas tem, se for uma, aquela roda pode ser que ela trave, mas também dê tempo dele conseguir. Exatamente. Eu creio que nesse caso, infelizmente, a perícia vai apurar e vai vir à tona o que aconteceu, entendeu? Vai ser revelado, mas eu posso afirmar que com um sistema de rastreamento... Não existe essa possibilidade. Eu acho difícil. Mesmo, digamos que ontem a gente conversava com uma jovem também motorista. Sei. Ela falou, mas será que não pode ter acontecido uma pane elétrica? Então... Pane elétrica. Pode parar o rastreador? Sim, porque... Assim, de repente? Então, não digo o rastreador, mas eu digo o veículo. Eu não sei qual foi o veículo que foi em questão que está envolvido no acidente, o caminhão em si. Tá, do Paulinho era uma Hilux, né? Mas o caminhão em si eu não sei. Se é um caminhão que é um caminhão mais novo, é um caminhão que já é eletrônico, pode acontecer algum problema eletrônico que daí já entra num problema de manutenção, é um problema que foi gerado ali naquele momento vamos dizer que o motor do veículo apagou, entendeu? Entendi. E o motorista não teve tempo hábil para conseguir tirar o veículo da faixa de rolagem. Acidentes, eles são assim. Os acidentes, eles acontecem de uma maneira que não está previsto. É que nem um acidente de avião, Sim, Elza. E quando acontece, o que tem que ser feito? Uma apuração, porque diante daquilo, para se adotar normas e medidas para que não haja outro. Inclusive, até a propósito disso, quando eu li a matéria, eu até vi, inclusive, o jornal da região, por meio até do nosso colega, do Ivan Machado, até quando ele noticia o evento com o Trícia e com o Paulinho, ele aproveita e lembra que 15 dias atrás aconteceu uma situação parecida, mas aí vitimou uma motocicleta. O motociclista também vinha ali um pouco antes de chegar em Campinas. O caminhão também teria parado e o motorista do caminhão também teria dito, olha, foi um bloqueio, até eles falam bloqueio do GPS, mas é um bloqueio do rastreador. O caminhão também teria parado assim, repentinamente, e o motociclista entrou atrás também, faleceu na hora. Então, eu fico pensando que, assim,
qualquer um pode ir atrás de um caminhão, Sim. né? E numa faixa, e numa rodovia que permite você a uma velocidade de 100, 120, eu fico pensando, como é que tem um aviso, esse caminhão não pode, estou dando o sinal da seta, das duas setas, para quem... Claro, evidentemente que você também não pode... Tem uma margem de segurança, Sim. não é isso? Sim. Marcelo, Sim. que funciona ali, como é que isso... Como é que você agora que está... Nós estamos tratando do assunto, quais são essas regrinhas básicas de segurança? O que, por exemplo, você enquanto transportador, Sim. porque você é um transportador Sim. também, o que um transportador pode recomendar para o seu motorista, não é? Com relação aos cuidados, para evitar acidentes do gênero? Então, Elza, quando vai acontecer um bloqueio, ele pode ser intencional, devido a algum problema que aconteceu, uma suspeita de um roubo, de alguma coisa, pode ser dado um comando de bloqueio para o rastreamento de maneira intencional. E também existem áreas de sombra que nós dizemos, que são locais que nem o celular que você que nos assiste tem. Tem alguns lugares que o seu celular não pega o sinal. Ele some. E o rastreador também é a mesma coisa. Entendi. E aí o que acontece? Depende do embarcador, da carga que está sendo transportada nesse veículo, pode haver um bloqueio. Aconteceu isso com um caminhão nosso, inclusive, eu não lembro se foi na Anhanguera ou na Bandeirantes, alguns meses atrás, que deu uma área de sombra e perdeu o sinal do rastreamento e houve um bloqueio. Mas sempre aquela regra, o caminhão ele avisa que ele vai bloquear, ele avisa, ele dá um sinal. Mas diante de tudo isso, desse fato também que você traz à tona do acidente com o motociclista, o que eu vejo é o seguinte, eu vejo que existe uma grande, não querendo colocar uma evidência, puxar, vamos dizer assim, a sardinha para o lado do transportador, do motorista. Mas as pessoas que estão no trânsito, eu acho que, eu vou dar uma dica aqui, Elza, para que os usuários das rodovias, ou mesmo das vias locais dentro da sua cidade, onde você está, toma cuidado com o caminhão. Primeiramente, a frota brasileira, ela é antiga, tem muito caminhão antigo rodando. Entendi. E você nunca sabe Entendi. como que está a manutenção daquele veículo. Entendi. Tem veículo que a gente vê que a gente só de olhar, a gente já imagina como que está. Só vendo a estética, o que é visível você está vendo, imagina aquilo que você não pode ver. Então, eu dou alguns alertas, porque eu vejo no dia a dia, a gente que é do ramo, a gente que está acostumado com isso, a gente sabe da fragilidade, apesar do caminhão ser um negócio grande, um negócio que parece que é um monstro robusto, ele tem as suas fragilidades, ele tem um freio que pode falhar, ele tem um sistema mecânico que pode falhar em algum momento. Então, outro dia eu estava indo, inclusive aqui em Jundiaí, indo para o sentido Bom Jardim, e ali depois do posto Videira, muitos conhecem, e tem um subidão ali, eu vi que uma carreta, ela deu problema na subida, eu não sei o que aconteceu, ela deu problema e parou na subida. E eu vejo um monte de carro, porque ali é mão que vai e mão que vem. E aí os que estavam subindo, que a carreta estava quebrada na subida... Atrás da carreta. Tudo atrás da carreta, grudado atrás da carreta. Então, você que nos assiste, tenha cuidado. Você vê um caminhão, tenha também o discernimento, a cautela. E, que nem nesse caso, no exemplo que eu estou dando, esse caminhão ele poderia voltar para trás. E o motorista não conseguir segurar. Não, exatamente, não teria o que ser feito. Quem estivesse atrás, o caminhão ia subir em cima. Eu, por conhecer como que funciona,
Eu vi que o caminhão estava quebrado, não dava para eu desviar dele, porque vinha carros na mão contrária. Eu parei a quase 50, 60 metros de distância dele, e quando liberou para eu poder pegar a faixa da esquerda, eu saí e fui, entendeu? Só que a gente vê muita imprudência dos motoristas. Você que está numa rodovia, você vê um caminhão tanque carregado tanto de combustível ou de alumínio, qualquer carga perigosa, pesada. porque tem caminhões que transportam cargas químicas. Anda distante desse veículo. Não fica, tem pessoas que ficam andando colado, sabe, pertinho do veículo. Então isso pode ocasionar um acidente. Aconteceu um acidente com um veículo nosso há 15 dias atrás. O veículo estava na Via Dutra, vindo de Caçapava, sentido São Paulo. E num determinado ponto da rodovia, um carro sai de uma saída de um bairro e o trânsito estava meio devagar. Ele adentra a frente do nosso caminhão e já freia por causa do trânsito. Não teve tempo hábil do motorista frear. Ele acabou tendo uma colisão. Foi leve, Sim, mas teve uma colisão. Mas acaba de ser uma imprudência do motorista que se colocou numa posição de risco. Exatamente. Então, um caminhão, por mais novo que ele seja, por mais robusto que ele seja, um veículo pesado, ele não vai parar imediatamente quando acionado um freio. Então não entre de qualquer maneira na frente de um caminhão, não transite atrás de um caminhão colado numa subida. Outro erro que eu vejo as pessoas cometendo, Elza, em curvas assim, às vezes em alguma rotatória, caminhões que são muito compridos, pessoas andando ao lado. Vai chegar um momento que o veículo, por ser muito comprido, ele vai comer um pedaço da faixa. Não é o motorista que está fazendo por maldade, mas é que o veículo é muito grande e ele acaba invadindo um pedaço da faixa. Aí a pessoa está no meio, às vezes o motorista pode ser que ele esteja distraído e a pessoa, um carro de passeio está do lado, quando vê, já prensou ele ali, naquele local. Então, a minha dica, o meu conselho é: cuidado, tenha atenção, dirija a direção defensiva, é por você e pelo próximo, entendeu? Exatamente. Porque às vezes as pessoas, tem seguro, tem isso, mas você não vai querer causar um prejuízo material e às vezes pode é a ser vida. Além do material, Pode vida ser físico, é a vida, exatamente. Né? É a exatamente. vida. Aí você comentou, essa notícia vem lá, ele foi bloqueado. Quem que rastreia? Tem uma pessoa, um humano lá, que fica no rastreamento, numa central? Tem. Como é que isso funciona? Por exemplo, no caso aí, a gente não sabe ainda direito, mas falar, ele foi bloqueado. Ele foi bloqueado, né, por alguém, por uma central, né? Porque você explicou, tem um processo, é um equipamento certamente ligado numa central. Mas aí, no caso, por exemplo, aí do acidente que vitimou o Paulinho, era no período da manhã, então era assim, por volta de 26, na madrugada, e ainda já estava clareando, foi ali na altura de Caieira. A gente não sabe se tem sombra e tudo, mas teve uma central. Sim, sim. Né? Tem uma central. Sim, Elza, tem a central que cuida, tem a central está monitorando. A parte humana que está envolvida no processo, sim, está monitorando. E qualquer coisa que saia fora dos parâmetros, vai ser tomada uma medida. Mas tem a parte humana, sim, envolvida no processo. Tem, sim. Tem, né? Tem então sim. Tem lá uma pessoa que estava vendo o que está acontecendo. Sim. Se foi algo relacionado ao rastreamento. Mas volto a dizer, por mais que seja enviado um comando de bloqueio, o veículo ele não para imediatamente. Ele não está funcionando e de repente, ele
Parou. Não, ele dá um alerta. Ele fala, eu vou parar. Entendi. Para dar tempo de você... E mesmo assim, a gente ouviu, mas foi o bloqueio de um GPS. Mesmo assim, porque há uma diferença ali entre um GPS e um rastreador. Né? O GPS, o próprio caminhão tem um GPS, não é isso? Talvez eu vejo isso. Um caminhão mais moderno, ele tem um sistema automático? Não, eu vejo que essa questão do rastreador e GPS seja a maneira de se expressar. Né? Exatamente. Eu acho que... Porque o que envolve mesmo o processo todo é o sistema de rastreamento, né? Entendi. A telemetria, tem tudo. É a tecnologia embarcada que o veículo carrega hoje. Exatamente. Né? E quando a maioria dos caminhões, inclusive os caminhões modernos, mais modernos ou um pouco mais modernos, dispõe dessa hoje essa tecnologia, até nos caminhões um pouco mais antigos, é obrigatório. É obrigatório, porque ela se adapta aos veículos, entendeu? É obrigatório por causa do índice de roubo de carga, né? Entendi. Elza? É um índice todo muito dia, alto, né? Exatamente. Inclusive. Então, isso são ações que são tomadas, criadas para poder inibir isso daí, para diminuir um pouco do prejuízo das empresas, né? Também, né? Inibir o roubo, inibir tantas outras coisas. Então, porque o rastreamento ele não se limita hoje somente a rastrear a carga, rastrear o veículo. Tem todo um sistema de telemetria, que é um sistema de controle de velocidade, de consumo de combustível. Então, tudo isso engloba, está envolvido. Está no pacote. Está no pacote. Está no pacote. Ou seja, aquilo que você comentou. Sim. É melhor dirigir com segurança. Exatamente. Melhor dirigir com atenção. E quando você vê um caminhão, procura... Né, estar mais atento com esse caminhão, se ele tiver com carga, é muito importante, né, que você redobre a atenção, mantenha aquela distância regular do veículo. Exatamente. E os motoristas de caminhão, porque a gente costuma ver, não é isso, Valério? A gente costuma ver, tem um caminhão, eu falei, sai longe desse caminhão. Né? Quando às vezes eu estou com a Joana, falei, olha, saia longe desse caminhão. Né? Uma vez a gente quase se envolveu num acidente, porque o motorista entrou e falou, olha, lá vem um caminhão, fique longe dele. Infelizmente... Porque às vezes o motorista está cansado, às vezes ele tomou um rebite, às vezes ele está rodando há 30 horas, está exausto. A gente cai naquela situação, Elza, do profissional. Entendi. Né? Por exemplo, você vai num médico, tem médico que ele te atende com um sorriso no rosto, ele te cumprimenta, você vê a atenção dele, você vê como ele quer resolver a sua situação, ele tem a empatia. Mas tem médico que você chega que ele nem olha para a tua cara. É verdade. Infelizmente, são os profissionais, cada um tem um temperamento, cada um tem uma maneira de ser. E no trânsito é a mesma coisa. Tem motoristas que são gentis, tem motoristas que não são gentis. A orientação é que sempre se cumpra o que a lei determina. Pronto. A lei determina que velocidade, a lei determina todos os parâmetros que a lei dá, isso aí é uma exigência. Agora, a parte de caráter da pessoa... Do motorista, né? Do profissional. Aí fica difícil, porque cada um... Por exemplo, outro dia eu dei uma fechada num camarada no trânsito, sem querer. Porque a gente às vezes erra, né? Errar é humano. E eu acabei... Fechei ele, aí depois eu esperei ele emparelhar do meu lado, eu abri o vidro, eu acho que ele achou que eu Você ia xingar. Eu falei, me desculpa, eu errei. Você desarma a pessoa, Elza. Mesmo que ela tenha ficado com raiva de você, que ela queira... Porque tem muito disso também no trânsito, mortes no trânsito por causa de brigas. Se matam no trânsito. Se matam e quando você pede desculpa, você desarma aquela pessoa, entendeu? Então, eu acho que a gentileza, ela cabe em todos os lugares. Em todos os lugares. Então, a orientação é essa, cuidado. Se você errar,
reconheça o erro que você fez, peça desculpa, É. porque vai sempre abrir portas Com certeza. para o bem você Com fazendo certeza. isso. Marcelo, olha, fico muito feliz e agradecida por você ter aceito Agradeço o convite. o meu convite para estar aqui com esses esclarecimentos tão importantes. Salva vidas, Eudiscas né? salva vidas. Salva vidas. Né? Eu acho que salvar vidas, porque tem lá um dano material, tudo bem, agora a vida ela não Exatamente. volta, né? Então, fiquem aí com essas informações tão importantes e fica com o meu agradecimento. Posso fazer um pitch Pode. antes de terminar? Claro. Trabalhamos com venda de veículos pesados. A nossa loja fica ali na rodovia Engenheiro Constâncio Sintra, quilômetro 75,5. A estrada que liga Jundiaí a Itatiba. Nós estamos a 1 quilômetro antes do pedágio, tá? Então, se você tem um veículo para vender, se você tem um veículo que você deseja vender, você pode nos procurar, que nós vamos te auxiliar. E por meio de um especialista. Sim, Não estamos é aí isso? para servir. Muito obrigada. É a Man Caminhões, tá muito, bom? muito obrigada, viu, por Tá você estar aqui com Obrigado a gente. Tá a bom? todo o público que assiste o programa. Muito TV+. obrigada. Muito obrigada. Bom, gente, Marcelo segue aqui comigo. Marcelo, nós vamos voltar aqui, até comentar de novo, eu renovo o convite, então, para o Circo Roma. E eu quero até pedir para a Paulinha para comentar aí, nós temos alguns convites aqui, esse grupo que vocês veem na tela, de um espetáculo do Sesc, O Nome do Bebê, esse espetáculo que será apresentado aí na próxima quinta-feira lá no Teatro Sesc, aí com a Bianca Bin. E é muito interessante que o espetáculo vai acontecer às 19 horas, os convites já estão lá no teatro, então só para 220 lugares, então é um espetáculo muito interessante, tem feito muito sucesso em São Paulo. Quero fazer um outro convite também para o Flashback, agora no próximo sábado, nós inclusive vamos fazer alguns sorteios, o Flashback lá na sede de campo do Grêmio, as mesas já estão praticamente todas vendidas, mas o salão é muito grande, comporta bastante gente. Nós vamos, o presidente do clube do Grêmio, o Tupã, ele ofereceu aí 20 convites, nós vamos sortear, não é isso, Valério? A partir desta sexta-feira, a partir desse sábado também, nós vamos sortear o convite, alguns convites aí para o Flashback, depois a gente vai comentar, você vai entrar lá no nosso Instagram e vai mandar uma mensagem lá para o @encontro marcado, dizendo eu quero ir ao Flashback do Grêmio e nós vamos sortear na próxima quinta-feira, sexta-feira próxima, nós anunciaremos aí quem serão os convidados. Nesta segunda-feira, essa palestra é muito interessante, o segredo do sucesso pessoal e empresarial, você está convidado, Marcelo. E esse encontro será promovido pelo Núcleo de Jundiaí da Seixonoye e a cargo do preletor Milton Masayoshi Yuki, é um preletor especialista que trata do segredo do sucesso empresarial. Ele estará em Jundiaí nesta segunda-feira, um encontro lá no Hotel Serra. E aí também, para finalizar, eu quero renovar, tem um convite num evento muito importante que fala da mediação familiar, da parentalidade, né? Hoje fala-se muito nesse assunto, nessas questões que envolvem as relações familiares, principalmente as separações, aí aquela disputa, né, pela guarda dos filhos, pelas visitas, enfim. E no dia 23 da próxima semana, o IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, virá com uma palestra muito interessante. Eu convido vocês, então, para estarem presentes. Então, nós estamos
terminando o nosso encontro marcado, espero que vocês tenham assim gostado dos nossos, tenho certeza, claro, que gostaram dos nossos convidados, que nesta sexta-feira trouxeram informações tão preciosas, Salvador, com as informações tão importantes, convidados tão importantes do Rotary, e o Marcelo Mingotti, né, falando sobre segurança no transporte, no caminhão. Espero que vocês tenham aí uma semana maravilhosa, um final de semana também maravilhoso. Divirtam-se e fiquem com Deus. E na próxima semana, na próxima sexta, a gente se encontra. Um grande beijo e até lá. Abraço. Abraço a todos. Programa Encontro Marcado com Elza Francisca. Oferecimento: Rotary Clube de Jundiaí, transformando os nossos jovens em verdadeiros cidadãos do mundo. Conheça o Essence by Tebas, pois ser feliz é mergulhar no essencial das coisas. E Baldi, uma empresa cidadã apoiando projetos sociais do Rotary.